nessa paixão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Futicário. Meu nome é Renan e estou aqui com os meus amigos Kleber e Lelê para mais um episódio, o episódio de número 9. Vamos estar falando tudo sobre a Copa do Brasil. Na última quinta-feira, dia 17 de julho, foi realizado o sorteio, para as oitavas de finais da Copa do Brasil. E eu quero saber aqui com meu amigo Lelê, bom dia, boa tarde e boa noite, Lelê. O que você achou desse sorteio da Copa do Brasil? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, ao Kleber e a todos os nossos ouvintes. Um sorteio que já começou com os dois pés na porta, já com o primeiro confronto tendo sido ali divulgado entre Flamengo e Palmeiras, que para mim é a grande atração dessas oitavas de Copa do Brasil. São os dois clubes que, inclusive, foram os últimos dois clubes brasileiros que que venceram a Libertadores. É os dois clubes que vêm a cada ano duelando para ver quem é o campeão dos pontos corridos. Também são dois clubes que nas Copas, além da Libertadores, aparecem sempre em semis ou até em finais, né? No caso do Flamengo, venceu a Copa do Brasil em 2022, mas foi finalista em 2023. Enfim, então é um duelo que só de você ver ali já dispensa comentários. Então, para mim, o que deixa essas oitavas de final com um glamour de um nível muito interessante de jogo e automaticamente tendo aquela mídia que todos acabam falando, mesmo com os jogos tendo ainda algumas semanas para ser realizado. Flamengo e Palmeiras, para mim, é o que melhor exemplifica isso. Mas tem outros duelos em paralelo muito interessantes. Tem o Bragantino e Atlético Paranaense, que é uma partida que, na minha opinião, é aquele duelo imprevisível, por conta que até tivemos, inclusive, uma rodada recente no qual o Bragantino venceu o Atlético, mas um jogo muito equilibrado, um jogo também que foi ali moldado por uma expulsão, e aí o jogo ficou mais favorável para a maneira estratégica do Pedro Caixinha pelo Bragantino, mas é um duelo muito equilibrado e que qualquer um que se classifique vai ter a sua justiça. Outra partida também que me chama muita atenção é justamente Grêmio e Corinthians, porque no momento em que o sorteio foi realizado, Corinthians na zona do rebaixamento, Grêmio idem. Então, assim, dois clubes que possuem um potencial gigantesco através desse mercado de transferências do meio de ano em sair dessa situação e talvez sonhar com um avanço e uma boa campanha nas Copas, seja na Sul-Americana pelo Corinthians, seja na Libertadores pelo Grêmio e principalmente pela Copa do Brasil, mas com esse embate já determinado, né? E vale ressaltar, Grêmio e Corinthians também possuem uma história gigantesca na Copa do Brasil. 2013 é o famoso pênalti do Pato, no qual ele tentou cavar e o Dida defendeu. Em 2001 tivemos a final que o Grêmio venceu no Morumbi, mas em 95, no antigo Monumental, o Corinthians foi lá e venceu o Grêmio, que inclusive foi o primeiro título da Copa do Brasil do Timão. Então, assim, são duelos muito interessantes, Renan, mas destaco o mais midiático, que é o Flamengo e Palmeiras, também com uma ênfase a Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense pelo equilíbrio, e também um destaque a Corinthians e Grêmio, que apesar de serem gigantes do futebol brasileiro, no momento do sorteio estavam na zona do rebaixamento, podendo chegar inclusive para o duelo fora da zona, mas refletindo o quanto nem o tricolor gaúcho e muito menos o alvinegro da zona leste paulistana vinham em um grande momento, e talvez uma classificação para as quartas, seja para o lado gaúcho ou para o lado paulista, pode dar um ânimo a mais para suas pretensões e objetivos do Brasileirão e, quem sabe, fazer aquelas campanhas históricas em um mata-mata que proporciona isso, em uma Copa do Brasil que sempre também acaba deixando de lado o favoritismo e muitas vezes acaba indo para o caminho da imprevisibilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Clebinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Renan, ao Leandro, quem está nos ouvindo. Tem confrontos interessantes, né, aqui, como, por exemplo, o principal, lógico, é Flamengo e Palmeiras, mas também temos o Corinthians e Grêmio. Eu gostei desses confrontos, porque há uma grande chance aí também de haver algumas surpresas e também de times mais tradicionais acabarem passando e logo nas quartas de finais acabarem se enfrentando. Eu acho que, assim, também o que pode decidir isso aí é a continuidade dos times nas competições, né? E a prioridade desses times em cada competição. Por exemplo, o Juventude, eu acho que ele, digamos, foi um pouco beneficiado devido ao fato do Fluminense estar brigando para não cair, por exemplo. Então, eu acho que o Fluminense estando na Libertadores, na Copa do Brasil e brigando para não cair no Brasileirão, eu acho que ele não vai entrar com tudo na Copa do Brasil. Então, o Juventude tem uma grande chance de poder passar. Corinthians e Grêmio tá equilibrado, porque os dois também estão lá embaixo, né? Flamengo e Palmeiras é um duelo aí que pode acabar também decidindo o Brasileirão, porque logo um vai cair. Então, só vai ter mais duas competições para se preocupar, mas creio que nenhum dos dois querem sair agora da Copa do Brasil, né? Devido à premiação, enfim. Eu acho que não está num planejamento deles caírem logo agora nas oitavas. Só para informação aí do nosso ouvinte, né? Eu estou aqui na minha frente com a tabela e com as datas dos jogos. São Paulo e Goiás vai jogar no dia 30 de julho, junto com Botafogo e Bahia. O São Paulo vai jogar às 8 horas e Botafogo e Bahia às 9h30. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino no dia 31 de julho às 7 horas, junto com CRB e Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras também no dia 31 de julho às 8 horas. Atlético Goianiense e Vasco também dia 31 às 9h30. Corinthians e Grêmio também no dia 31. E no dia 1º, né, do 8, Juventude e Fluminense. Lelê, o que você acha desse confronto Atlético Mineiro e CRB? Molezinha pro Galo? É complicado, falarmos de um confronto molezinha, porque a Copa do Brasil talvez seja a competição de mata-mata do futebol brasileiro mais imprevisível de todas. Mas, de qualquer forma, de todos os duelos, para mim esse é o mais desequilibrado. Eu vejo o maior favoritismo em um duelo de todos nesse entre Atlético e CRB. Para mim, o Atlético é muito favorito, só que lembramos, o Bahia, que iremos falar também durante esse podcast, né, do duelo com o Botafogo, o Bahia não conseguiu nem vencer o Campeonato Baiano porque foi derrotado pelo seu maior rival Vitória na final, mas também nem sequer chegou na final do campeonato da Copa do Nordeste porque o CRB o eliminou. E eliminou na Arena Fonte Nova, com lotação ali quase que máxima da torcida do Tricolor de Aço, mas mesmo com o Bahia muito bem no Campeonato Brasileiro, o CRB conseguiu vencer nos pênaltis a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Então o CRB tem nessa temporada um exemplo de ter eliminado um grande favorito que vinha em grande fase na Série A, no momento no qual o duelo ocorreu. O Atlético Mineiro, apesar de não estar em um grande momento, o elenco fala por si. Hulk, Paulinho, Scarpa, Bernard sendo repatriado e já em campo tendo minutagem e entendendo a maneira como o Milito quer trabalhar. Você também tem um sistema defensivo que aparentemente nessa vitória contra o Vasco pode ser um pouco mais sólido no decorrer da temporada. Enfim, é um Atlético que deixou uma grande imagem nos primeiros jogos com o Milito, depois passou por um processo instável e até sofrendo goleadas, só que agora a tendência é de novamente ser um Galo com muito mais vitórias do que tropeços. Então, temos sim a possibilidade da zebra, o CRB já demonstrou que pode ser um adversário indigesto em 2024, com esse exemplo citado contra o Bahia na Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo é inegável, pelo menos na minha opinião, o Atlético é o principal favorito entre todos os duelos possíveis dessas oitavas. Naquela porcentagem, vejo o Atlético 85% de chances em se classificar contra 15 do CRB. Renan. Kleber, nesse confronto aqui entre Vasco e Atlético Goianiense, Vasco ganhou o último jogo, mas o jogo foi bem apertado, não ganhou com facilidade. Acha que o Atlético Goianiense pode aprontar para cima do gigante da colina? Olha, então, eu acho que vai depender muito de como o time do Vasco vai se encaixar agora com esses novos jogadores, né, chegando, principalmente o Coutinho. Mas assim, para mim tá bem equilibrado.
a princípio, pelo que o Vasco vem mostrando, e o Atlético Goianiense também, para mim, está equilibrado. Não acredito aí, não arriscaria numa vitória do Vasco, não. O Vasco ainda é um time bem, como é que eu vou dizer, bem instável, e tá com esse processo aí, né, da repatriação desses jogadores, para ver se realmente vai dar liga ou não. Bom dia, boa tarde e boa noite, Emanuel. Seja muito bem-vindo. E já vou começar te perguntando aqui sobre o Flusão. O que você acha aí do Fluminense e Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil? Olha, Renan, pelo que eu vi, estou começando a levar a fé no Mano, né? Ele, como todo o time dele, ele começa arrumando ali atrás. Você vê que o time do Fluminense agora corre menos risco, né? Apesar, quer dizer, sem a ausência do Thiago Silva, como vinha jogando, já estava correndo pouco risco com dois zagueiros ali que não são de confiança. Mas é sinal que já está arrumando alguma coisa ali. Falta só arrumar do meio para frente, que como sempre foi o problema do Fluminense. Até o próprio Mano falou, né? Que perguntaram ele que o Fluminense levava gol em toda a partida. Ele falou, levava, mas fazia muito também, né? Só que deixou de fazer, passou só a levar. Eu acho que está dando uma arrumada, começando a achar que o Fluminense dá para ir, né? Dá para seguir em frente, que Juventude também é um time muito difícil. Os times aí, Juventude, Cuiabá, Criciúma, esses times vieram para ficar, hein? O Kleber pontuou muito bem o fato do Fluminense estar na zona do rebaixamento, e isso pode ser um indicativo de qual será esse Fluminense contra o Juventude. Porque, por exemplo, no momento em que está sendo gravado esse podcast, o Fluminense é o penúltimo colocado e tem um compromisso muito difícil contra o Palmeiras. E não seria nenhuma novidade o Palmeiras ir no Maracanã e vencer o Fluminense. Inclusive, é o resultado mais provável. E aí, a partir disso, é um Fluminense que pode continuar na zona do rebaixamento, porque no fim de semana que antecede o jogo de ida, ele encara o Bragantino, fora de casa. E no Nabi Abichedi, qualquer equipe que enfrente o Bragantino tem um sério risco de não vencer e, por essas nuances, sair derrotado. O Flamengo foi lá e, com muita dificuldade, suando sangue, conseguiu um empate. O Palmeiras, quando vai lá, por mais que às vezes consiga a vitória, também tem muitas dificuldades. Enfim, então, assim, é um Fluminense que tem um potencial, na minha opinião, cabível, plausível, de chegar para esse duelo contra o Juventude na última colocação. E aí, eu sendo Mano Menezes, é time reserva. É preservar a saúde dos meus principais jogadores para que no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro eu tenha a força necessária para tentar sair dessa situação e evitar um rebaixamento que seria catastrófico, ainda mais um ano após o título inédito da Libertadores. Agora, se o Fluminense no duelo contra esses dois paulistas consiga 2 vitórias, sair da zona do rebaixamento, ganhar um respiro, aí é mais cabível o Mano Menezes utilizar mais titulares do que reservas contra o Juventude. Mas independente de vitória, independente de derrota, nesses dois compromissos do Flu que antecede esse duelo contra o Juventude, na minha opinião, o foco tem que ser total no Campeonato Brasileiro e deixar as Copas de lado, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. A chance do Fluminense cair é gigantesca, apesar do triunfo diante do Cuiabá. Então, assim, Renan, é um duelo que ele acaba sendo equilibrado por conta de uma projeção não clara. Podemos ter um Fluminense com time reserva priorizando o Campeonato Brasileiro, podemos ter um Fluminense com time titular por conta de bons resultados em sequência no Brasileirão, ou até mesmo um Fluminense com o time titular mesmo não indo bem e tendo tropeços contra Palmeiras e Bragantino até o jogo de ida. Então, assim, pela proximidade do jogo de ida e do jogo de volta, de nesse contexto não ter tantas rodadas do Campeonato Brasileiro, é para mim um caminho totalmente compreensível de um Juventude que pode se classificar. Entre outras palavras, eu vejo o Fluminense com mais recursos humanos de se classificar. Para mim, o Fluminense, mesmo com essa péssima fase que vive, é para mim um time melhor que o Juventude. Mas a gente sabe, o Juventude é uma equipe organizada e contra o São Paulo deixou claro de que essa organização vai se manter com o Jair Ventura, mesmo com a saída do Roger Machado. Então hoje, Renan, para mim, o Juventude passa e o Fluminense fica pelo caminho. Agora, passando pro tricolor paulista do técnico Zubeldia, né? Que o pessoal tá zoando aí, chamando de rebeldia. E a gente tem esse duelo aí, São Paulo e Goiás. O que você acha, Manel? É um duelo pro São Paulo se desesperar ou vai passar tranquilo pelo Goiás?
Renan, acho que mata-mata não tem que ser um time totalmente favorito, não. Às vezes o time está lá embaixo, está na pior, chega no mata-mata, ele é outro time. Você vê a de ver Sul-Americana, Libertadores, o time que está lá embaixo do brasileiro, ele consegue ir bem nessas competições. Mas o São Paulo é muito superior. Né? Eu acredito que passa o São Paulo sim, mas abrindo o olho. Então, também acho bem no papel é desequilibrado, né? Tende para o São Paulo ganhar, ser favorito, mas como o próprio Manuel também disse, no mata-mata, principalmente na Copa do Brasil, os times menores costumam aprontar, então se você não tomar cuidado, você pode acabar sendo eliminado. O São Paulo tem alguns desfalques aí importantes, né? Não sei se o James Rodrigues é um desfalque importante, porque no São Paulo não via jogando tão bem, mas a falta do Alisson, né, que, se eu não me engano, vai ficar aí algum tempo parado, estava sendo uma peça super importante pro São Paulo. Como eu acredito que o São Paulo não vai dar tanta prioridade ao brasileiro, por saber que não tem muita chance no brasileiro, eu acho que ele vai focar nas Copas. Então, tem uma grande chance do São Paulo passar nessa fase aí de forma, vou dizer tranquila, né? Mas uma grande chance de passar. É um confronto que o São Paulo é o favorito, mas ao mesmo tempo é um confronto que podemos ter sim uma surpresa. Dentro daquela porcentagem que até citei do Atlético ser muito superior ao CRB anteriormente, quando retrato sobre São Paulo e Goiás, eu vejo 60-40. Eu não vejo tanta assim por dois motivos. Primeiro, porque o treinador do Goiás conhece bem o São Paulo, que é o Zanardi. O Zanardi, inclusive, ele tem bons resultados contra o São Paulo recentemente em Campeonatos Paulista, com o São Bernardo. E agora no Goiás, com material humano mais técnico e talvez que tenha ali um pouco mais de alcance do que ele pode potencializar contra o tricolor paulista, o Goiás consiga sim ser uma equipe perigosa. E o outro detalhe é a ausência do Alisson. Por mais que o São Paulo esteja nos trâmites finais de anunciar oficialmente o Marcos Antônio, não sei até que ponto o Marcos Antônio estreará até o jogo de ida. Pode ser que no jogo de volta ele apareça, mas no jogo de ida, não sei até que ponto isso pode acontecer. E o São Paulo deixou uma sensação contra o Juventude de que essa ausência do Alisson pode comprometer alguns jogos no qual o São Paulo é o favorito, vai precisar ter posse de bola e faltar alguém para fazer essa ligação do meio ao ataque. O Lucas fez muito isso no duelo contra o Juventude e ficou um jogo previsível. É tanto que quem acompanhou os 90 minutos, o Juventude, na minha opinião, mereceu mais a vitória do que o São Paulo, porque o Juventude se fechou e por conta de um São Paulo burocrático de não ter meio-campistas com carregadas progressivas ou passes progressivos, tanto o Luiz Gustavo e o Bobadilla com um jogo bem burocrático, ficou um São Paulo muito previsível, dependendo de lances esporádicos dos seus atacantes e dependendo muito do Lucas em carregar essa bola do meio para o ataque. E o Zanardi, inteligente como é, não vai fazer questão de ter posse de bola, vai fechar o Goiás, principalmente no duelo no Morumbi, mas também no duelo quando o Goiás jogar em casa, vai ser um Goiás mais fechado e com o São Paulo tendo a posse de bola. Então, assim, é um jogo perigoso pro São Paulo. Novamente, para mim é o favorito, 60% a 40%, mas ao mesmo tempo é um São Paulo que, na minha opinião, pode ter sim problemas. Se jogar o que sabe, se classifica, mas se ter aquelas oscilações durante o jogo e deixar com que o Goiás goste do jogo, o Goiás, apesar de não viver grande fase na Série B, tem jogadores que podem decidir. Tem jogadores de qualidade. E um deles é o atacante Caio Dantas, que inclusive é um dos nomes que vem se destacando ofensivamente do Esmeraldino. Enfim, é um jogo que o São Paulo é favorito, mas tem que tomar cuidado. E só para fechar, Renan, o Zubeldia, por ele ser um treinador estrangeiro, temos que também nos atentar, porque o treinador estrangeiro, ele tem um olhar diferente das Copas do que o treinador brasileiro. O treinador estrangeiro, ele entende que a Copa é o terceiro campeonato mais importante, que é superado pela Liga, que é o campeonato brasileiro, ou o campeonato internacional, que é a Libertadores. Não sei até que ponto o Zubeldia tem esse entendimento de que a Copa do Brasil está acima do Brasileirão, porque o treinador internacional, mais precisamente sul-americano, ele é acostumado com priorizar a Liga, deixar de lado a Copa em segunda instância e também priorizar a competição internacional.
internacional, que no caso do São Paulo é Libertadores. Enfim, não sei até que ponto o São Paulo vai com força máxima contra o Goiás também não. Ainda mais se tratando de um duelo de uma equipe da Série A contra a Série B, não ficaria nem um pouco surpreso se o técnico argentino poupar o time, colocar ali peças que caracterizamos como reservas. Enfim, vamos aguardar. Mas técnicos, principalmente técnicos argentinos no futebol brasileiro, normalmente poupam em Copas do Brasil quando a fase ainda é oitavas, terceira fase, quartas. O grande exemplo é o Kudê. Kudê, em todas as suas passagens aqui, fez isso, né? Ano passado, inclusive em Atlético e Corinthians. E a consequência foi aquela classificação heróica do Timão. Enfim, vamos ver se o Zubeldia vai manter essa lógica que para mim é a correta de priorizar as Copas e deixar o Brasileirão um pouco de lado, porque o São Paulo não vai brigar para não cair. E mesmo com uma equipe mais alternativa tende a ficar lá na parte de cima e ter nas Copas a grande possibilidade e grande alcance de título, do que propriamente priorizar o Brasileirão, colocar ele à frente da Copa do Brasil e, já que no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil ser campeão, deixar de lado a Copa do Brasil pode ser um risco, porque o São Paulo em 2023 o conquistou e pode, por que não, conquistar novamente em 2024. Lembrando aqui, né, que o que o Leandro falou realmente faz sentido da questão dos técnicos estrangeiros não ligarem tanto para as Copas, né, darem prioridade aos campeonatos nacionais da Liga, né, no caso. Que o Jorge Jesus, ele dizia muito isso, né, na passagem dele pelo Flamengo, ele sempre falava que lá na Europa, primeiro eram os campeonatos nacionais, depois as Copas. Tanto que assim que ele chega, ele é eliminado, né? Eu acho que ali ele não fez um grande esforço para passar do Atlético Paranaense. Ele, na verdade, ele deve ter agradecido não ter passado pelo Atlético Paranaense, porque ele sabia que ele tinha um bom time para poder ganhar ali a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, como ganhou. Então, realmente, os técnicos estrangeiros não costumam ligar tanto para isso. Passando pro Botafogo de Arthur Jorge, que vai enfrentar o Bahia de Rogério Ceni. O que a gente pode esperar desse jogo aí, Manel? Botafogo amassa o Bahia ou vai ter dificuldade aí na retranca de Rogério Ceni? Volto a repetir, em Copa todo mundo, ninguém passa com facilidade, mas o Botafogo joga o futebol praticamente impossível de se parar, né? Muito difícil parar o Botafogo. Mas, mais uma vez, Copa é Copa. Mas eu acredito que o Botafogo passa. Amassando não, mas passa. Tá muito difícil encarar o Botafogo. Time muito bem em qualquer setor. E assim como no ano passado, quando passa pela excelente defesa, tem um infeliz de um goleiro lá que não deixa passar. Tá igualzinho ano passado. Então, um ótimo confronto esse aí, Botafogo e Bahia, né? O Botafogo, ele brigando ali em cima no Brasileiro, pode acabar também não priorizando tanto assim a Copa do Brasil, ainda mais depois do Brasileiro do ano passado, onde ele, né, liderou na maior parte do campeonato, abriu 15 pontos e acabou tendo aquela virada, enfim, inacreditável. Então, acho que o Botafogo tá com isso entalado ali na garganta, querendo ser campeão brasileiro. Pode ser que não dê essa prioridade para a Copa do Brasil, mas ainda tem Libertadores também, né? Eles também vão enfrentar o Palmeiras. Mas assim, como é o Bahia, pode. Eu acredito até que tenha time para passar do Bahia também, nesses dois confrontos. A vantagem, na teoria, seria do Botafogo, mas é como eu falei, não sei se vai priorizar a Copa do Brasil ao invés do Brasileiro e da Libertadores. Olha, só pegando um gancho no que vocês estão falando aí de poupar, eu acho que só existe um time no Brasil que pode se dar o luxo de poupar 11 jogadores, que é o Flamengo. E eu nunca vi ele fazer isso. Ele vai tirar 3, 4, 5 jogadores, mesmo assim os titulares estão no banco. Quando fala em poupar assim, é relativo. Confronto muito interessante. Eu iniciei aqui neste episódio falando o quanto tínhamos mediaticamente o principal jogo, que é Flamengo e Palmeiras, o jogo mais equilibrado, na minha opinião, seja Bragantino e Atlético Paranaense, um jogo que retrata ali nuances também próximas Grêmio e Corinthians, mas um outro destaque que também envolve equilíbrio e momentos semelhantes é Botafogo e Bahia. É que o Bahia, com essas duas derrotas seguidas, jogando em casa, deixou de ficar no G4, então dá uma sensação de um Bahia em uma fase, mas ainda é um Bahia forte e um Bahia que, na minha opinião, vai para a Libertadores ano que vem. A questão é, como vai ser? Se vai ser através de um título que é a Copa do Brasil, se vai ser de forma direta ou se vai ser na pré-Libertadores, algo que, independente de qual seja a maneira,
fantástica e histórica e já deixando claro o impacto da injeção financeira através do Grupo City. E um Botafogo que dispensa comentários. Líder do campeonato, na Libertadores, apesar de não ter sido líder, conseguiu uma ótima recuperação no segundo turno em seu grupo, conseguindo vitórias tanto no Newton Santos quanto fora de casa. Na Copa do Brasil foi imponderante, eliminando o Vitória. Enfim, é um Botafogo que faz uma era Arthur Jorge espetacular, quase que perfeita. Só que para esse duelo, eu também traço o paralelo do que foi citado sobre São Paulo e Goiás. E eu concordo muito com o Emanuel. Quando a gente fala em poupar, não falamos em 11 reservas, falamos em 3 ou 4. Mas, de qualquer forma, 4 já muda muita coisa. 3 às vezes muda bastante. Enfim, não vejo o Arthur Jorge com força máxima. Para mim, ele vai poupar. Isso para mim. O Zubeldia eu tenho dúvida. O Arthur Jorge eu tenho certeza. Por dois motivos. Primeiro, porque no Brasileirão ele é líder. Não faz sentido priorizar a Copa do Brasil sendo líder do Campeonato Brasileiro. E segundo motivo é que tem a Libertadores, que é acima da Copa do Brasil. Então, para mim tá claro que o Botafogo vai poupar contra o Bahia. E na minha opinião, o Bahia não vai poupar contra o Botafogo. Então, eu vejo um Botafogo com alguns reservas diante do Bahia. Só que tem um detalhe: o elenco do Botafogo é muito bom. E é pouco falado, inclusive. Ainda estamos naquela de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, mas na minha opinião, o elenco do Botafogo não deve em nada ao elenco do Galo. Inclusive, defensivamente, o elenco do Botafogo é bem superior ao elenco do Galo. O Galo ainda é pautado pelo ataque. Mas na minha opinião, pode ser impopular, o Botafogo tem o terceiro melhor elenco do Brasil. Hoje o Botafogo tem 2 bons laterais, tem pelo menos 3 zagueiros de altíssimo nível para o que se pede no futebol brasileiro. Os meio-campistas do Botafogo entregam muito bem o que o Arthur Jorge pede e ofensivamente são muitas opções. Júnior Santos, Chiquinho, Savarino, tem o Igor Jesus que também tem bom potencial. Enfim, nomes que ajudam bastante a esse Botafogo ser líder. Então é esse paralelo. É um jogo muito equilibrado de um Bahia que, na minha opinião, vai se entregar totalmente a essa Copa do Brasil, com uma grande possibilidade e caminho de título e, consequentemente, a vaga na Libertadores. Mas eu vejo um Botafogo que vai se interessar sim pela Copa do Brasil, só que de uma maneira diferente, fazendo esse elenco rodar. E o outro ponto, que eu até citei 2 pontos, né? E o outro ponto é que o Botafogo tem muitas contratações nessa janela. Tem o Almada que ainda vai estrear, tem o Igor Jesus que chegou, tem o Alan que também chegou. Então o Arthur Jorge vai, na minha opinião, aproveitar nesse duelo contra o Tricolor de Aço em rodar mais esse elenco. Possivelmente o Marçal será o titular e o Cuiabano não. Possivelmente o meio-campo vai ser Tietê e Marlon Freitas, que vem ali também alternando titularidade. Também teremos uma grande chance do Cauê ser o titular, um atacante que vem entregando bons minutos quando entra em campo. Enfim, e também defensivamente o Matheus Ponte, que foi titular no início do campeonato, perdeu uma vaga, mas pode ser também utilizado contra o Bahia. Então, assim, serão nomes que, na minha opinião, vão ser utilizados, que têm totais condições de entregar um jogo adequado e efetivo ao Botafogo. Dito isso, Renan, para mim o Botafogo, mesmo com esses jogadores sendo poupados, mesmo com a utilização de alguns reservas, para mim o Botafogo passa. Passando agora para o Corinthians e Grêmio, né? A gente até comentou aqui que vai ser um. A gente comentou, não, na verdade, o Leandro comentou que vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil. O que a gente pode esperar desse jogo? O que você acha aí, Emanuel? É um confronto muito difícil, né? Mas eu acho que o Corinthians, o elenco do Corinthians bom. E o Corinthians parece que acertou com o técnico, porque esse técnico ele fez milagre com o Vasco ano passado. É um bom técnico. Eu não entendo até agora porque ele saiu do Vasco, mas eu aposto no Corinthians. O Corinthians tem bom time, eu sei que o Grêmio também é um bom time, bem treinado. Os dois estão em situações difíceis no brasileiro, né? Mas o time com esse técnico, ele cresce e cresce. Já viu a resposta do Corinthians, né? Em 2 ou 3 jogos com ele. E ele consegue fazer com que um time jogue bem em pouco tempo. E isso ele já está mostrando no Corinthians. Eu fico com o Corinthians. Então, para mim é um duelo aí bem imprevisível, porque para mim 2 times bem fracos. Eu acho que o Corinthians ali tem bastante carências ali, principalmente no ataque. O Grêmio também acho que foi prejudicado um pouco aí pela questão do tá sendo ainda prejudicado, né, pela questão lá do que aconteceu no Rio Grande do Sul e já vem se arrastando já essa situação de não poder jogar no estádio, enfim, de treinamento e tal. Acho que bagunçou muito ali. Eles acabaram ficando muito atrás lá no Brasileiro e agora também tendo que correr atrás ali e tal, apesar de ter alguns jogos a menos. Mas assim, é um duelo ali que eu não vejo um favoritismo. Sinceramente, eu não vejo um favoritismo. Apesar do Corinthians
ter apresentado uma melhora, né, nesse último jogo e tal, tem vindo apresentando uma melhora, mas acho que não o suficiente para dizer se seria um favorito ou não pro duelo. É um confronto muito, muito equilibrado e que pode ser um confronto que já nesse jogo de ida, tanto o Corinthians quanto o Grêmio fora da zona do rebaixamento. E para mim isso vai conduzir e indicar até que ponto Renato Gaúcho ou Ramon Dias ou Renato Gaúcho vão priorizar a Copa. O Renato Gaúcho, a gente sabe o quanto ele não faz questão nenhuma de se importar apenas com as competições de mata-mata e deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio, fora da zona do rebaixamento, é um Grêmio cada vez mais disposto a se dedicar ao máximo nas Copas, seja a Libertadores ou, mais precisamente, a Copa do Brasil. E tem o detalhe que o Grêmio tem joga menos. Então, na cabeça do Renato Gaúcho, também pode ocorrer de que, por mais que eu esteja na zona do rebaixamento, eu tenho jogos a fazer. Eu confio no meu potencial e dos meus atletas, ainda mais com contratações chegando, Brat White acertado no mesmo dia no qual está sendo gravado esse episódio. Então, assim, reforços estão vindo e já chegaram, com Arezzo sofrendo pênalti no gol do Reinaldo, bom atacante que vem do futebol uruguaio, mas que pertence ao Granada, da Espanha. Então, assim, é um Grêmio que deixa claro para mim de que dificilmente não vai priorizar a Copa do Brasil, só que do outro lado eu tenho minhas dúvidas com o Ramon Dias. O Ramon Dias, e aí aquela mesma linha de raciocínio do Zubeldia. Não sei até que ponto o Ramon Dias vai priorizar a Copa do Brasil. Talvez por apelo da diretoria e também da torcida, ele faça isso caso o Corinthians esteja fora da zona do rebaixamento. Agora, o Corinthians na zona do rebaixamento, Corinthians no Z4, a partir do jogo de ida, eu tenho muitas dúvidas, porque o Corinthians vem tendo um processo extracampo complicado, pesado e que se reflete dentro das quatro linhas. As duas vitórias com o Ramon Dias até então, seguidas, deu aquele fôlego necessário, mas ao mesmo tempo o Corinthians que ainda ainda está próximo da zona do rebaixamento, inclusive com Criciúma, Cuiabá e Grêmio, equipes que podem ultrapassar o Corinthians com jogo a menos. Então, assim, é um Corinthians que, na minha opinião, ele vive. É até curioso isso, mas para mim o Corinthians tem uma situação até um pouco complexa em relação ao Grêmio. Enfim, o Grêmio tem um treinador que vai priorizar a Copa do Brasil independente do que acontecer, na minha opinião. E do outro lado, eu tenho certa dúvida. Então, dentro dessas possibilidades e sabendo que o elenco do Corinthians é um elenco muito limitado tecnicamente, por mais que tenha chegado contratações de André Ramalho, Alex Santana e também a do Charles, que ainda nem sequer foi anunciada, mas possivelmente ele pode estar à disposição para o jogo de ida. Então, assim, Renan, hoje, no dia 22 de julho, para mim o Grêmio é favorito. Eu vejo o Grêmio tendo um pouco mais de possibilidades de se classificar do que o Corinthians. E sem falar que o Grêmio é uma equipe que tem mais contratações até a serem divulgadas até esse jogo de ida do que o Corinthians. Em tese, o Grêmio vai estar muito mais forte para o jogo de ida barra volta do que o Corinthians, que também tem ali alguns nomes sendo ventilados, mas até então não passam disso. Enquanto o Grêmio, a cada dia, a cada semana, novas contratações vão sendo divulgadas. Então, neste momento, eu vejo o Grêmio com aquele favoritismo mínimo, 51% a 49%. Então vamos falar agora do Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que se enfrentaram nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Red Bull Bragantino levou a melhor, venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. Minha pergunta para vocês: Red Bull Bragantino ou Atlético Paranaense? O que você acha, Manel? Olha, é mais um confronto de grandes dificuldades, tanto para um para o outro na Copa do Brasil. O Bragantino, eu gosto muito do time do Bragantino. Eu acho que o time é bom na defesa, mas é bem melhor do meio para frente. É um time que joga e deixa jogar, e ele não tem, tanto dentro de casa quanto fora de casa, ele joga da mesma maneira, um time bom. O Atlético Paranaense sempre foi um time bom, difícil de ser batido, mas, sei lá, de um tempo para cá, ele não vem jogando tão bem, não. Você vê que eles têm tido derrota, inclusive dentro de casa, que era uma coisa muito rara. Eu
fico com o Bragantino. Então, são dois bons times, né? E eu achei que estariam nesse momento melhor colocado no Brasileirão, mas acabaram dando uma caída, né, de rendimento. Mas nas Copas, né, principalmente na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense é um time que geralmente é de mais chegada, né? Contando lá com a força da arena, com gramado sintético, enfim, eu acho que o Atlético Paranaense leva uma certa vantagem nesse confronto, entendeu? Eu apostaria no Atlético Paranaense. É uma partida, como citei anteriormente, muito equilibrada. Só que assim, eu não confio no Bragantino em mata-mata. Impressionante o quanto toda vez que eu deposito algum tipo de expectativa e confiança, o Bragantino consegue não render nem 50% do que pode e acaba sendo eliminado. Foi assim esse ano com o no Campeonato Paulista, quando eu achei, não, agora contra o Santos vai se impor e vai demonstrar o porquê esse trabalho da Red Bull vem sendo bem feito com bons jogadores em campo. Foi superado. Na Copa Sul-Americana, imaginava que o Bragantino, não, agora o Bragantino vai se impor e vai ser líder em um grupo que tem o Racing, da Argentina. Foi vice-colocado e contra o Barcelona de Guayaquil também não conseguiu se impor e demonstrar o favoritismo, empatando no jogo de ida, apesar do jogo de volta ter totais condições em seus domínios em garantir a classificação às oitavas. Mas assim, é um Bragantino que chega na hora H e eu não vejo consistência e nem projeção para fazer aquele algo a mais e passar. E esse Atlético Paranaense, para mim, é um dos times mais adaptados ao mata-mata que temos hoje no futebol sul-americano. O Atlético Paranaense é casca grossa em qualquer competição que dispute quando o formato é mata-mata. Campeão em 2021 da Sul-Americana, em 2022 chegou em final de Libertadores, em 2023 teve sim ali os seus tropeços, mas também demonstrou força indo longe, principalmente na Libertadores ali. Cai pro Bolívar, mas de qualquer forma fez uma campanha acima do que outros brasileiros que estavam. E em 2024 é um Atlético que, na minha opinião, é o grande favorito a passar pelo Cerro Porteño e garantir a fase oitavas de final da Sul-Americana. E também, na minha opinião, é um elenco mais acostumado a vencer mata-matas do que o elenco do Bragantino. Então, por mais que o jogo seja muito equilibrado, na minha opinião, e o duelo Bragantino 1 Atlético Paranaense já deixou claro isso lá em Bragança Paulista, eu vejo que um ida e volta, o Atlético, mesmo nessa fase instável após a saída do Cuca, para mim, o Furacão passa e garantirá aí uma vaga entre os 8 melhores da Copa do Brasil em 2024, Renan. Agora, para a gente finalizar essa parte, Flamengo e Palmeiras, acho que era um encontro que nenhuma das duas equipes esperava ou queria, pelo menos nessa fase de oitavas de finais, porque em questões financeiras, né, a equipe que sair vai acabar tendo uma perda muito grande, porque são praticamente as duas equipes que poderia aí ter uma porcentagem muito grande de chances para chegar na final, e a gente tem esse confronto logo de cara nas oitavas de final. O que a gente pode esperar, Manel, desse jogo, Flamengo e Palmeiras? Esse, para mim, é o confronto mais equilibrado da Copa do Brasil. Estamos diante de dois times que são candidatos a títulos em qualquer competição, aqui vou falar na América do Sul, não, na América Latina, na América toda, e nas Américas. Para mim, são os candidatos a título em qualquer competição que eles disputarem. Contra o Flamengo tem um super elenco, um elenco muito, quer dizer, vou dizer muito mais forte que o Palmeiras. Agora, o Palmeiras é um time bem treinado, muito bem treinado. Eu aí não arrisco a dizer quem é o favorito, não. Eu vejo 50% aí para cada um. Para mim não tem favorito. É um bem treinado, outro também bem treinado e com um elenco bem forte. Então, é um confronto equilibrado, mas eu vejo o Flamengo favorito para passar sendo dois jogos. O Palmeiras sempre tem dificuldade de enfrentar o Flamengo, seja qual time for. É muito difícil o Palmeiras ganhar, né, do Flamengo, seja na Arena, seja aqui no Maracanã. É o que eu falei, tinha falado mais cedo, né? São jogos que vão decidir também o futuro deles nas outras competições, mas eu creio que ninguém quer sair nessa fase, né? Principalmente devido à rivalidade dos últimos anos, e ninguém também quer sair logo nas oitavas de final. Mas eu vejo uma certa vantagem uma leve vantagem para o Flamengo, né? Considerando que são dois jogos.
É uma partida que eu já tinha uma sensação de que Flamengo ou Palmeiras iria ganhar algo grande em 2024. Agora eu tenho certeza. Porque se o Flamengo cai nas oitavas da Copa do Brasil, ele vai ter tempo e saúde para se dedicar em duas competições. A chance dele ganhar em uma ou outra é gigantesca, pela qualidade tanto técnica dos seus jogadores, mas física e também tendo um grande comandante que é o Tite. E o mesmo para o Palmeiras, que tem o Abel Ferreira, esse grande mentor, mas com uma qualidade absurda defensivamente e ofensivamente. E um Palmeiras que vem se destacando nas últimas temporadas assim. Em 2022, caiu precoce na Copa do Brasil, se dedicou ao máximo no Brasileirão, campeão. Em 2023, caiu de forma precoce na Copa do Brasil. Quando eu digo precoce, é quarta de final, já que o Palmeiras é um dos favoritos e se espera que no mínimo ele chegue em semifinal. E aí, caindo nas quartas, de novo para o São Paulo, ele acaba se dedicando ao máximo no Brasileirão e acaba conquistando o bicampeonato. Então, assim, caso o Flamengo caia ou o Palmeiras caia, para mim, eles vão se dedicar ao máximo para tentar um título, ao menos, seja o Brasileirão ou a Libertadores. E, obviamente, quem passar vai ter ainda um caminho bem interessante para tentar, quem sabe, 3 conquistas nessa reta final, porque ambos têm elenco para tal feito. Só que, falando mais precisamente do duelo, difícil encarar e caracterizar um favorito. Então, Renan, vejo 51-49 em porcentagem de favoritismo ao Palmeiras. Agora eu vou lançar uma enquete também para você ouvinte e você pode votar também para a próxima vez que a gente estiver por aqui, nós vamos calcular essa porcentagem e falar sobre, com base naquilo que a gente já conversou até o momento, sinalize aí 3 favoritos ao título dessa Copa do Brasil. Pode começar, Manel. Quais são os 3 times que você apontaria como favorito para a Copa do Brasil de 2024? Eu vou apontar os três melhores times do Brasil no momento, independente de colocação. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Esses três aí com o mesmo percentual. Olha, eu colocaria aí Flamengo, Botafogo e correndo ali por fora. Eu vou colocar outro time sem ser o Palmeiras, porque como vai ter o confronto direto já agora, né? E eu já, digamos, eu tô apostando no Flamengo. Então fica Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense. Para mim, Palmeiras e Flamengo, aí quem passar acaba, né, tendo a condição mais clara do que nunca de ser o grande favorito a vencer a competição, e o Botafogo. Para mim, vou na mesma linha de raciocínio do Emanuel. Para mim, Palmeiras e Flamengo, uma pena que já nas oitavas se enfrentem, e aí o Botafogo. E aí também para ter uma quarta via, porque teremos, né, essa questão eliminatória entre o Mengão e o Verdão, o São Paulo. Por mais que eu tenha dito que o jogo para o São Paulo pode ser perigoso, as contratações que o São Paulo vem elaborando, vem ali captando e possivelmente serão anunciadas nas próximas semanas, podem ser aquele reforço necessário para que o tricolor paulista a longo prazo, visando os próximos meses, seja mais do que nunca um grande postulante ao título. Então, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e aí uma quarta via, o São Paulo. Perfeito. Atualmente, o destaque da Copa do Brasil é o atacante do Vasco, Pablo Verratti. Se a gente pudesse apontar aí daqui para frente, né, já que pontuamos aí em sua maioria Flamengo, Palmeiras e Botafogo como os favoritos ao título dessa competição, tem algum jogador em especial nesses times que poderiam fazer a diferença nessa competição? O que você acha, Manel? No Flamengo tem vários, no Palmeiras também. Agora vamos para os times que tem menos. Eu vejo, por exemplo, no Fluminense eu vejo o Ganso que vem destoando do resto do time, né? Vem jogando muito bem, fazendo o gol que ele não vinha fazendo, que ele nunca foi de fazer muito gol. No Botafogo eu vejo o Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores. Vejo esses jogadores como destaques. Tem mais jogadores com destaque, todo mundo tem. Temos muitos nomes, o Verratti me agrada bastante, inclusive o Verratti para mim, ele dá o salto de qualidade a esse Vasco, sem o Verratti, é que agora tem Felipe Coutinho, então fica mais fácil também utilizarmos ali um contexto em salto de qualidade ao gigante da colina, mas o Verratti, se tira o Verratti antes
da chegada dessas contratações do Vasco, era totalmente tranquilo o Vasco estar nas últimas colocações e, consequentemente, na zona do rebaixamento. Então, Verratti, para mim, é um dos destaques a serem conotados, sim, para essas oitavas, ainda mais contra um adversário que sofre demais defensivamente, que é o Atlético Goianiense, que, na minha opinião, piorou com a chegada do Wagner Mancini do que era com Jair Ventura. Mas, como no Brasil não há paciência para nada e sempre a melhor maneira é demitir o técnico, eu acho que o Dragão vai ter aí consequências extremas e pesadas ao longo desse 2024. O Pedro, como bem o Kleber citou, para mim o melhor atacante, não só tecnicamente falando, né, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, tranquilamente pode ser o camisa 9 da seleção brasileira. Outros nomes que correm por fora em destaque é o Hulk. Eu digo correr por fora porque o adversário é o CRB, e aí uma chance de um atacante do Galo se destacar em um jogo como esse é alta, mas o Hulk em matas-matas, em jogos grandes, ele cresce. Ele é um jogador que aparece bastante. Inclusive, vimos isso contra o Vasco no 2-0, que ele fez 2 gols. Tem o Júnior Santos, que é um atleta que vem se destacando muito em mata-mata, seja na Libertadores, naquela pré-fase, ou até mesmo nessa fase mata-mata da Copa do Brasil. O Júnior Santos foi um dos destaques da vitória do Botafogo lá no Barradão contra o Vitória e também teve bom desempenho no duelo do Newton Santos. Enfim, tem o lado do Palmeiras, outro nome que também dá para ser enfatizado, o Flaco Lopes, que é um atacante que vem cada vez mais ganhando confiança e já em 2024 no Campeonato Paulista demonstrou ser também um jogador com muita qualidade em mata-mata, não apenas em jogos de pontos corridos, naqueles jogos entre aspas mais fáceis. Enfim, Renan, são muitos os nomes que podemos falar, mas vejo esses com destaque. E também uma menção ao Caleri. Para mim o Caleri foi importantíssimo no título em 2023 da Copa do Brasil do São Paulo, e hoje, para esse funcionamento ofensivo do Zubeldia, ele é fundamental. É tanto que quando o São Paulo não tem o Caleri, é um São Paulo. Quando o São Paulo tem o Caleri, é um time totalmente mais perigoso e acaba sendo muito melhor executado. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos os comentaristas, Emanuel, Leandro e Kleber. A você, ouvinte, que nos acompanhou até o final desse podcast. Se inscreva no nosso podcast. Agora nós também estamos publicando no YouTube e também temos o nosso site Futicário. Se inscreva no nosso canal, dá seu like e acompanhe, curta e se divirta com a gente aqui no podcast da Futicário. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.